Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que nos estiverem a ouvir. Bem-vindos a mais um episódio da Prova de Contacto. Sou o João Paulo e estou aqui, como sempre, com o meu colega e grande amigo Ruben. Olá, Ruben. Olá, João. Já temos aqui mais um convidado prontinho para darmos a conhecer ao nosso público, que certamente vai ser uma conversa muito interessante. Sim. E hoje, para variar, vais ser tu a fazer a introdução do nosso convidado. Temos que mudar esta piada de início. Pois é, temos que fazer um refresh. Então, o convidado desta semana é o Eduardo Martins. O Eduardo é um fotógrafo português sediado na cidade do Porto. Estuda fotografia na ETIC, na Escola Técnica de Imagem e Comunicação, e fotojornalismo e iluminação na SESNOR, em Lisboa. É licenciado em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Em 2001 fez um estágio no Jornal Público e entre 2002 e 2004 trabalhou para o jornal A Capital. Entre 2005 e 2015 trabalhou como freelancer para o mercado editorial. Colaborou diariamente com o jornal I, desde a sua função em 2009 até 2015, e foi o principal fotógrafo da revista High Life em Macau, China, de 2016 a 2018. Depois de viver em Macau entre 2016 e 2020, onde trabalhou no jornal Diário Ponto Final e na revista Macau Closer, está atualmente sediado no Porto. Quero dar as boas-vindas ao Eduardo. Bem-vindo, Eduardo. Olá, Eduardo. Olá, como estão? Muito obrigado pelo convite. Desculpa este pequeno atropelo na tua biografia. Era muita coisa para falar. Tranquilo, não há problema nenhum. Já tens um currículo vasto, já é muita experiência. Já é há algum tempo. É preciso apressar, não é? A leitura. Não, é que é horrível, porque eu tenho o péssimo hábito de eu ler tal como eu penso, que é sempre a correr. E é normal que às vezes eu me engasgo a fazer estas coisas. Eu era, se calhar, um péssimo narrador de filmes ou qualquer coisa assim do género. Era uma questão de treino só. Exatamente. 40 takes depois. Muito bem, mais uma vez, Eduardo, obrigado por teres aceito o nosso convite. Temos aqui coisas muito interessantes para falar, espero eu, e é isso também que pretendemos. Se calhar vamos começar já aqui um bocadinho, já tivemos aqui a falar na introdução do Ruben, já estiveste aqui, realmente passaste já por muitos sítios, já são muitos anos no mundo da fotografia, no fotojornalismo. Começa por nos dizer, nós sabemos que estiveste os últimos anos em Macau, correto? Sim, exatamente. Temos que começar um bocado por aí, como é que lá foste parar, que diferenças é que sentiste? O que é que te levou para Macau, em princípio? Em primeiro lugar. Olha, o que me levou para Macau foi o facto de a minha namorada ter ido para lá trabalhar. Pronto, ela também é jornalista e quando surgiu essa oportunidade, eu muito prontamente decidi que me iria juntar a ela dentro de alguns meses. Ok. Na altura... Já ias com alguma expectativa de trabalho? Ela já te tinha ajudado com alguma coisa? Não. Ia mesmo para fazer contactos. Correu bem porque a primeira vez que eu fui a Macau foi para fazer... Foi enquanto fotógrafo do Festival Literário de Macau, de Script Road, que é um festival literário que tem como convidados escritores asiáticos, lusófonos, etc. Pronto. E eu fui fotografar, fazer fotografia do festival, portanto, os eventos e responsável também por fazer retratos de praticamente todos os convidados. E aproveitei essa minha ida a Macau para marcar uma série de reuniões para arranjar trabalho, para ver se arranjava alguma coisa lá. E foi nessa altura que depois arranjei o trabalho na iLife, a colaboração na iLife. E depois do festival ter acabado, o diretor do festival, que é também o diretor do jornal Ponto Final, convidou-me para ficar lá enquanto fotógrafo do jornal. E pronto, e depois acabou o festival, voltei e regressei no início de julho para Macau, já com as malas todas feitas e pronto a trabalhar. Em termos de abertura nos contactos com os editores, tu sentiste que havia essa abertura para receber os fotógrafos? Ainda no outro dia eu vi alguém
a falar sobre isso, que há alguns editores que são um bocadinho mais fechados, especialmente nestes últimos anos de redes sociais, preferem entrar em contato com os fotógrafos via Instagram e coisas assim, e já não ligam tanto àquela ida presencial, que o fotógrafo é chateá-lo, levar um portfólio e coisas assim. O que é que tu achaste de como é que lidam os editores asiáticos em Macau em relação a esse tipo de coisa? É assim, Macau é um caso um bocadinho especial porque não há grande tradição de fotojornalismo ou dos jornais terem fotógrafos. Existe, bem, primeiro tens aqui os jornais de língua portuguesa, não é? Em que normalmente colaboravam com freelancers, pediam trabalho a freelancers quando precisavam de alguma coisa. Eu devo ter sido das primeiras pessoas lá, assim, nos últimos anos que esteve a trabalhar efetivamente a tempo inteiro na redação do jornal só como fotógrafo. Ok? Porque há muita gente que pode trabalhar como fotógrafo, mas também escreve textos. E isto é uma coisa muito comum nos jornais chineses também. Em que tu tens os jornalistas que levam uma maquininha e fazem a fotografia da conferência de imprensa, o que é que seja, não é? Pronto, foi uma coisa que se tentou instituir em Portugal há uns anos também. Com os iPhones, quando andavam a mandar os jornalistas com os iPhones fazer as imagens, não era? Exatamente. E que felizmente não se agrou, não é? Não foi uma coisa que tenha ido para a frente. Portanto. E pronto, e portanto, isto para dizer o quê? Que os contactos que eu fiz não foram através das redes sociais. Portanto, eu antes de ir mandei uma série de e-mails e tentei agendar algumas reuniões para quando estivesse lá. Depois lá foi basicamente assim, foi a reunião com o diretor da iLife e depois foi o convite feito por parte do diretor do festival, que era também o diretor do jornal. Sentiste alguma barreira linguística? Ou o inglês é... Onde? Ao andar na rua, a trabalhar? Sim, em trabalho, sim. Opa, sentes sempre, não é? Sentes sempre. Sendo que as novas gerações falam praticamente todas em inglês e dá para estabeleceres ali conversas perfeitamente normais, não é? Agora, as gerações mais velhas, muito poucas falam inglês. Alguns falavam português, ou algum português, porque tinham aprendido na escola, ainda na altura da administração portuguesa. Mas a maior parte é que fala cantonense. Nem é mandarim, é cantonense. Não é? É o que se fala ali naquela zona. Mas pronto, mas acaba por ter uma coisa muito interessante, que é tu estás mais atento também à linguagem gestual, percebes? Pronto. E muitas vezes no jornal nós tínhamos também um colega chinês, jornalista, que quando havia necessidade fazia essa ponte, não é? E aí ele fazer o trabalho e depois servia ali um bocadinho também como tradutor para o trabalho que eu estava a fazer. Mas julguei que fosse ser mais complicado, para te ser honesto, não é? E tem este lado interessante do estás muito atento à linguagem corporal das pessoas e isso é uma coisa muito, muito curiosa. Acaba por ser tudo universal, não é? Sim, porque de repente deixas de focar tanto na linguagem verbal, não é? Ou não te focas quase. Sim. E acaba por ser um bocadinho por aí. E resulta porque as pessoas são muito expressivas. E acabas por te entender sempre. Por acaso, quando estive a ver o teu site, eu vi a tua secção de retratos e aconselho a toda a gente a ver, se quiser ver uma masterclass em retratos, que veja o trabalho do Eduardo, porque o trabalho é muito bom mesmo. Nota-se muito que houve ali algum tempo no trabalho que passaste a retratar aquelas pessoas. Não acredito que tenham sido todas muito rápidas, mas há algumas imagens que tu notas que foi tudo pensado. Como é que tu te preparavas para este tipo de trabalhos?
Fazia sempre alguma investigação, não é? sobre a pessoa que eu ia fotografar. Tentava ir um bocadinho mais cedo também para falar um bocado com as pessoas. Ou há uma coisa que eu acho que é muito importante, que é ver sempre o espaço onde vais fotografar e espreitares os cantos todos e recantos e para pensares a geometria do espaço, não é? Porque principalmente quando estás a fazer retrato com pouco tempo, e nesta secção há aqui alguns que foram feitos com muito pouco tempo. Sim. Eu acho que é importante tu saberes onde vais fotografar e pensares as poses que depois de teres feito a tua pesquisa, não é? Pesquisa visual antes do trabalho, pensares as poses também, os lugares onde elas poderão resultar melhor. Eu acho que se fizer isto é meio caminho andado. Não é? Porque normalmente quando são pessoas muito conhecidas, normalmente os tempos para fotografá-las são sempre curtíssimos, é tipo 5 minutos, 10 minutos e tem que ir embora e tens que lá ter tudo preparado. Por isso... Sim, eu tenho aqui o retrato do Alain Ducasse, em que aquilo foram 3 minutos para fotografar. Por isso já tens mesmo que ir já com uma ideia muito precisa do que queres e como é que vais fazer, né? Porque realmente tem que ser uma coisa mesmo muito rápida. Sim. Porque se conseguires, e é isso, e a vez do espaço, porque se conseguires isso, consegues pensar a luz também, não é? Exato. Consegues jogar com a luz ambiente e com a luz que levas, etc. Pronto, e estas coisas são muito importantes também para criares um ambiente. Pronto, e basicamente... Tu sendo licenciado em História da Arte, até que ponto é que tudo isto te influenciou nessa tua forma de olhar e de ver a luz? Influenciou bastante, não é? Porque de repente despertas para uma série de coisas que se calhar não tinhas pensado, ou vês uma série de pinturas e de trabalhos visuais que te inspiram muito, não é? Mas tu sentes que bebes mais de inspiração da pintura do que de outros fotógrafos? Não, eu não diria isso. Acho que é uma coisa mais ou menos híbrida, percebes? Eu acho que vou buscar aos dois lados. A pintura, talvez muita iluminação. Iluminação dos Flamengos, não é? Que é exímia. Quem vê um quadro do Rembrandt vê tipo uma espécie de uma noite americana, quase, não é? Sim. E aí, sem dúvida, a luz, sim, muito. Depois, do ponto de vista da pose e tal, é assim um bocado, as influências vêm de diferentes sítios, não é só da luz. Pronto. Eu gosto que, ou pelo menos tento transmitir isso, que é algum silêncio e tempo nas imagens, percebes? Não gosto muito de fazer aquele tipo de retrato espalhafatoso com a pessoa. Agora deu um sorriso. Com uma abordagem mais circense, para assim dizer. Sim. Porque eu acho que isso também condiciona muito a visão do leitor. Acho que é muito por aí. Enquanto que se tiveres um retrato mais pausado, tens mais camadas de leitura e de interpretação. Eu acho isso muito interessante, porque eu falo pela experiência que eu tive com editores em Portugal. Eu acho tão raro haver editores que aceitem que tu tenhas esse tipo de liberdade criativa quando vais fazer ou retratos ou reportagem. E deve ser extremamente satisfatório poderes tu chegar a uma sessão e saber eu vou conseguir fazer isto da maneira que eu quero. Sentias isso? Sentia. Eu mesmo quando lido com esses editores, o que eu tento fazer é fazer um bocado o que eles querem às vezes, não é? Ou tentar com que o meu trabalho vá de encontro àquilo que eles também pedem, não é? Okay. Mas tento sempre fazer a imagem que eu quero. Porque muitas vezes o que acontece até é essa imagem sai depois. Não é? E o editor até percebe o que está lá e usa a imagem.
E, portanto, eu acho que isso é sempre muito importante, nós tentarmos fazer aquilo com que nos identificamos, não é? Trabalharmos o retrato desse modo. Porque dá-me a sensação que o retrato muitas vezes é um bocadinho sobrevalorizado também. Sim, sim. Pronto. Principalmente no jornalismo mais diário, não é? Sim, especialmente nisso, a não ser que seja tipo para um Obviamente, segmento, sim. um suplemento de fim de semana, qualquer coisa assim do género, não é? Sim, exatamente. E pronto, mas é uma das coisas que me dá muito gozo fazer, é mesmo a categoria de retrato, dá muito prazer. Até porque é uma altura em que tu estás ali de igual para igual com uma pessoa, não é? Independentemente de quem estejas a fotografar. Sim. Se estamos ali os dois ao mesmo nível, não é? Tem que haver uma comunicação e uma empatia e uma conversa, não é? Que tem que acontecer de algum modo. Isso acaba por ser E às tantas, muitas vezes, essa insegurança do tipo de conversa que vai acontecer também é interessante. É isso. O difícil é Porque surpreende, não é? acho que a conexão que tu consegues com a pessoa com que vais retratar acaba por ser valer mais do que o próprio retrato em si, não é? Porque Sim, no sem momento em que dúvida. essa ponta é estabelecida, não é? O retrato acaba por se formalizar muito mais fácil. Pelo menos é a impressão que eu tenho das vezes que eu fiz. E normalmente costumas, por exemplo, mostrar o resultado final à pessoa que fotografaste e esperas uma espécie de aprovação ou ficas na mesma com o retrato que fizeste porque foi aquele retrato como tu pensaste? Ou tens esse cuidado de que a pessoa também goste de se rever nessa imagem? Olha, eu costumo fazer isso para a pessoa, para perceber se a pessoa se revê. Exatamente, sim. No retrato. No retrato, percebes? Porque eu acho que isso é importante e ajuda a desbloquear também, Sem dúvida. não é? Porque a pessoa, porque é assim, quem está a ser fotografado muitas vezes não sabe quem tu és, não é? Não tem que conhecer o teu trabalho, não tem que saber qual é o teu registro. Okay. Não é? E ao tu mostrares a imagem à pessoa, ela de repente começa a perceber qual é a tua abordagem. E isso eu acho que é muito importante. Agora, imagina que alguém se vira por ti, não, eu quero ver retratos e quero escolher retratos. E não sei. Pá, aí depois, se calhar, já há grandes probabilidades de eu não mostrar retrato nenhum também, não é? Pois eu ia perguntar exatamente depois também a minha pergunta sempre era no sentido, se alguma vez tinhas sentido com alguma das pessoas que retrataste que tenha tido ou tenha feito ali uma espécie de pressão ou tipo, não, isto aqui eu é que vou escolher as imagens que você vai, não é? Porque às vezes há pessoas que podem ser um bocado mais controladoras nesse sentido, da imagem. Às vezes há nem o pessoas próprio que têm... retratado, às vezes basta um responsável de imprensa Sim, ao o lado, manager, sim, às vezes pode ser o manager Vou lembrar disso também. Sim. Alguma vez teste assim alguma história dessas? Pá, tive. Eu acho que todos nós temos um bocadinho essas histórias, na realidade, não é? Todos nós temos um bocado essas histórias. E eu acho que nós temos que marcar uma posição mesmo, não é? Porque eu acho que temos que nos fazer valer e as pessoas não nos podem ver como a pessoa que vai ali bater uma chapa ou fazer um boneco, Sim. não é? Que são assim duas expressões que eu abomino. Também não gosto quando dizem isso. Pá, e eu acho que aí tu tens de marcar uma posição. Pronto, não mostro. Não mostro e você vai ver as imagens. Quando estiverem publicadas. Quando estiverem publicadas. E vai ver que vai gostar, provavelmente. Mas sim, caso concordo que às vezes os agentes são mais problemáticos às vezes que a própria pessoa, não é? Que foi retratada. Opa, sim, em Macau, houve lá, nós cá, pronto, falamos dos agentes e não sei o quê, mas em Macau, a assessoria de imprensa é surreal, porque então quando são, sei lá, eu tenho aqui um dos retratos é do Eddie Peng, que é uma mega estrela de cinema na China e tal. A assessora de imprensa tornava-se muito mais
controladora e estressada do que propriamente o Eddie. Pois. Estás a ver? Porque, pá, ele já estava habituado àquilo, já tem traquejo, não é? Mas ela era super freak em relação àquilo que tu estavas a fazer e não estavas. É o control freak, sim. Exatamente, é o control freak. E, pá, ou então, sei lá, quando às vezes ia fazer algum trabalho para a iLife, ou um casino, ou um restaurante, ou uma coisa assim, vias muito isso. E as assessoras muitas vezes eram muito novinhas e muito inexperientes e estavam em pânico com o facto de poderem falhar no desempenho que estavam a ter e tal. E às tantas tornavam-se assim, completamente controladoras, era uma coisa estressantes, não é? Ao ponto de tu, deu uma das vezes ter que dizer, olha, mas tem calma, porque de repente estás a pôr toda a gente nervosa. Sim. E às isso vezes não é bom e vai ser pior para ti. Pois, às vezes também, portanto, nós também temos ali um bocado de controle sobre a coisa, senão depois como tu dizes, a coisa começa a descontrolar e depois isso também passa, esse desconforto também passa para quem estás a fotografar. Exatamente. E cria-se depois ali uma situação que às vezes não é fácil dar a volta. Sem dúvida. Pronto, estamos aqui a falar dos retratos e realmente nós, como o Ruben falou muito bem, convidamos que vocês façam uma visita ao site do Eduardo, que já podemos já aqui dizer que é eduardo-martins.com. Fica já aqui a publicidade, recomendamos que visitem o site, e no mesmo site também pode-se ver uma vertente não só a parte dos retratos, como também muitas stories que lá tens colocadas, não é? vários trabalhos também espetaculares, e também começamos também aqui para perguntar, tudo o que lá tens foram trabalhos de assignments para alguma publicação? Foste tu que tomaste iniciativa em quereres procurar essas histórias com finalidade depois de as conseguires vender a algum jornal? Como é que isso passou? Olha, assignments da lista era a história de Hong Kong, o portfólio de Hong Kong e os Ryanos. De resto foram trabalhos que eu fui fazendo por minha iniciativa e que depois publiquei. A maior parte deles acabava por ser publicado depois no jornal, porque havia uma grande liberdade no modo como tu podias deixa-me reformular, tinhas uma palavra a dar no resultado final no jornal, naquilo que saía impresso, percebes? Na paginação, no modo como querias construir as páginas, etc. Trabalhava com uma designer que tinha muito essa abertura. E pronto, então muitas das histórias acabaram por ser publicadas mesmo no ponto final também. Porque, precisamente por isso, não é? Porque tinhas controle sobre o que estava a sair e sobre o que ia sair. E essa pesquisa das histórias que fizeste, tiveste ali alguma coisa que te despertasse a atenção? Algum tema que tu achasses que não estava a ser ainda abordado ou devidamente abordado? Queres tentar explicar um bocadinho como é que tu preparavas as tuas histórias? Olha, posso-te falar na do Camboja, por exemplo, que foi um trabalho que foi feito quando se assinalaram os 40 anos do fim do Khmer Rouge, em que eu tinha programado uma viagem ao Camboja e pensei em fazer lá algum trabalho. Comecei a iniciar alguma pesquisa sobre o que é que podia ser feito lá ou não. E por coincidência nesse ano assinalavam-se os 40 anos do fim do regime. E então a história, basicamente, a pesquisa foi feita a ver quais os sítios que fariam mais sentido para serem visitados. Nós tentamos fazer isto de um modo um bocadinho mais amplo e não ter só uma história, e acabamos por ter várias pessoas com diferentes histórias relacionadas com o regime, alguns sobreviventes, uma das imagens finais era o filho de uma sobrevivente, depois tinhas outra senhora que era
que era casada, tinha sido obrigada a casar com um Khmer, porque havia muito estes casamentos arranjados, não é? E pronto, então a pesquisa acabou muito por ser feita por aí, na escolha das pessoas que deviam ser fotografadas e depois pelos espaços onde faziam mais sentido eu ir, não é? Neste trabalho, inevitavelmente, fomos à S21 em Phnom Penh, que foi uma prisão onde estiveram presas entre 12 a 20 mil pessoas, que era uma prisão que ficava numa escola, chama Tuol Sleng, e em que o Dutch era o responsável. Depois foi julgado em Haia, não é? E depois, inevitavelmente, era preciso ir aos Killing Fields também. Certo. Aquela foto da árvore, epá, é da Baby Tree, epá. Sim, pá, aquilo é uma história de terror, percebes? É muito difícil de perceber como é que se pode chegar a este grau de crueldade. Mesmo. É para além da compreensão humana como é que nós deixamos este tipo de coisas acontecer. Pá, teve tudo muito, foi uma altura em que esteve tudo muito extremado, não é? Em que a própria política internacional estava virada do avesso, pronto, e estas coisas depois acontecem assim, e o país fechou-se muito, não é? Também, o país fechou-se muito ao exterior durante este tempo. E depois estas coisas, pá, acontecem, infelizmente, e é triste tu veres que muito facilmente, tendo em conta os dias em que nós andamos, são histórias que podem voltar a repetir-se, não é? Sim, de algum modo. Esta ideia de cíclica, de que tudo é cíclico, não é? Pronto, não é ali, é noutra parte do mundo, não é? Sim. Isto foi os Khmer hoje estiveram no poder, não chegou a 4 anos, não é? Sim. O título foi 3 anos, 8 meses e 20 dias. E eles mataram cerca de 1/3 da população do Camboja. É horrível. É inimaginável. Inimaginável. O trabalho, uma vez... pensaste em dar-lhe alguma continuidade, ou seja, pensar nisto como um livro ou como uma exposição que até pudesse colaborar com a AMI ou com alguma pensei nisso, sim. Sim, pensei nisso, mas entretanto meteu-se toda esta história dos últimos 2 anos e ficou tudo assim muito mas é algo que ainda está... A gente responde a mesma coisa, não é? Mas... É algo que ainda está aí atrás, mas estás a considerar em lá voltar e explorar ainda mais tudo isto? Sim, eu acho que fazia sentido, percebes? E se calhar alargar até um bocadinho o âmbito do trabalho e perceber um bocadinho melhor o país nos dias de hoje. Okay. Acho que isso faria algum sentido. Também percebeu qual foi o legado disto tudo agora? Exatamente. Porque ainda está tudo muito fresco, não é? Sim. Muitas das pessoas com quem falava, elas não queriam dar a cara ou tinham alguma reticência em falar. E portanto isto ainda é uma coisa que está muito presente, não é? E o presidente do país era um antigo Khmer, não é? Sim. Uma vez sentiste alguma maneira, tipo, as pessoas não estarem à vontade com a tua presença? Sentiste algum obstáculo em algum trabalho que tenhas feito? Ou sempre sentiste que tinhas liberdade para fazer o que querias, contar a história como pretendias? Tens alguma história nesse sentido?
Não senti grande, quer dizer, sentias que as pessoas, que havia pessoas que não queriam falar tanto, não é? Ou que não, ou tinham algum receio em se abrir. Mas aí é preciso respeitar essa postura e pronto, as pessoas não querem falar, não vais fazer nada quanto a isso, não vais estar a forçar, não é? Senti que essencialmente na prisão, em Slang, que havia ali algum incómodo por parte do responsável da prisão em eu estar a fotografar. Mas achas que mais vergonha do que outra coisa? Ou... Não, acho que não. Eu acho é que. Eu acho que está a ser feito, julgo que está a ser feito um trabalho interessante para dar a conhecer às novas gerações, as novas gerações, esta história, não é? Okay. Portanto, há muitas visitas guiadas à prisão, etc, etc. É uma prisão que tem imensos turistas estrangeiros. Agora, quando tu falas em publicar a história, quando tu dizes que és jornalista e estás a fazer um trabalho sobre e que o vais publicar, isso é uma coisa que se torna incómoda. Okay. Não é? Porque ao mesmo tempo a sensação que me dá é que ele também quer dar um passo à frente, não é? E também não se fala só no Camboja por causa do genocídio que houve, etc. Não sei se existe aqui alguma necessidade ou alguma de se tentarem desmarcar um bocadinho do que aconteceu, percebes? E de seguir em frente, não sei se terá a ver com isso. Querem arrumar o passado e seguir. Sim. Eu acho que tinha muito a ver, eu acho que também tinha muito a ver com isso. Acho que tinha um bocado a ver com isso. Dá-me essa sensação. Mas pronto, mas na prisão foi assim o único sítio onde eu senti isso, porque de resto foi bastante tranquilo. E trabalhaste com algum fixer alguma vez ou foste tu que conseguiste logo arranjar logo os contactos todos que eram necessários para... Isto foi um trabalho que eu fiz com uma jornalista. Como jornalista que é a minha namorada, não é? Okay. Nós tínhamos esta coisa de fazer temos isto de fazer vários trabalhos. Isso é uma boa parceria. Sim. É uma ótima parceria, sim, sem dúvida. É ótimo. E então nós antes de irmos fizemos logo essa pesquisa, não é? De onde é que, como estava a dizer ao bocado, onde é que queríamos ir e o que é que valia a pena ser feito e falado, etc. Pronto. E depois basicamente foi chegar aos sítios, não usámos nenhum fixer, foi chegar aos sítios e arranjar alguns contactos, falar com as pessoas e depois umas pessoas levam a outras e por aí em diante, não é? E basicamente foi assim. Onde precisávamos de um fixer foi no trabalho de Bali. Por causa dos galos. Aquilo das lutas de galos. Sim. Pai, porque assim, a luta de galos em Bali é ilegal. Só é permitida dentro dos templos. Porque isto é o ritual do Tajan, portanto é sacrificial. Ok. E Bali é uma ilha hindu, ao contrário do resto da Indonésia, não é? Que é muçulmana. E o governo abriu esta exceção em que a luta de galos só pode acontecer dentro dos templos. Obviamente que não é isso que se passa. Não é? Teoricamente é, mas na prática... Teoricamente é, mas na prática não. Porque depois o que acaba por acontecer aqui é que acaba por existir uma economia paralela associada a estas lutas de galos. Porque as bolsas de apostas. São feitas apostas, exatamente. Bolsas de apostas. Muitas das vezes o dinheiro que os donos dos galos ganham ajuda a economia doméstica. Tens sempre alguém a vender comida, ou a senhora que vende o tabaco e as espetadas de satay, etc. Pronto, portanto, isto acaba por mexer um bocado com a economia local, não é? Nestas pequenas aldeias. Isto foi um trabalho feito numa aldeia pequena. Bem, uma aldeia é sempre pequena, por norma. Não há muitas aldeias grandes, não é? E então
torna-se também ao mesmo tempo muito complicado controlar esta tradição. E há negociatas feitas com a polícia, enquanto vai haver uma rusga ou uma fiscalização, há um polícia que lhes liga a dizer que está a ir uma brigada para lá e eles desmancham logo a tenda e dispersam. Pronto. E a polícia, quando chega lá, já não existe nada. E aí eu precisei de um fixer, porque havia a questão da barreira linguística, não é? E porque aquilo, por ser um circuito algo fechado, eu também não queria entrar lá e começar a fotografar à parva, não é? Sem falar um bocadinho com as pessoas antes e sem me introduzir, etc. Depende. O que é que acontecia se chegasses lá com um galo? O que acontecia se chegasses lá tu com um galo? Um galo de Barcelos. Um galo de Barcelos. Exato, um galo de Barcelos. O galo de Barcelos se calhar não lutava. Muito inerte. Provavelmente deixavam-me jogar, não é? Deixavam pôr o galo a lutar. Provavelmente. Mas pronto, mas é interessante perceberes como é que estas pequenas tradições continuam a ter uma presença tão grande nas comunidades locais e terem esse peso na economia. E isto é uma coisa que muitas vezes perde também um bocado o lado racional, não é? Porque tem gente que já perdeu terrenos em lutas de galos. Uau. Já são apostas muito altas, não é? Sim, porque depois também é um vício, não é? E as pessoas, se não têm dinheiro para apostar, começam a apostar outras coisas. Na ausência de casinos é o que eles têm. Exato, é um bocado disso, sim. É um bocado Mas disso. Estavas aqui há bocado a falar da parte da religião, não é? De Bali, e isso também parece ser um tema um bocado comum em alguns trabalhos que tu tens. É coincidência ou é uma temática que tu gostas de também eventualmente de explorar direto ou indiretamente? O quê? Desculpa. Da parte da religião, quando estavas a falar, não é? Portanto, pela parte religiosa lá na Indonésia. Por exemplo, estou aqui a ver neste momento, enquanto estamos a falar aqui o teu site, que mais uma vez recomendo que visitem, eduardifanmartins.com. Tens aqui um trabalho, por exemplo, da parte religiosa em Braga, não é? Das celebrações. E estava aqui a reparar que a religião, se é direta ou indiretamente, está sempre um bocado presente em alguns dos trabalhos que tu apresentas. É coincidência, não é? É um tema que tu gostas de explorar? Sim, é um tema, não é coincidência, interessa-me explorar isso porque tem um lado ritualístico muito forte, não é? E interessa-me explorar esse lado também. E meia volta são temas sobre os quais eu me volto a debruçar. Pronto, não é que seja propriamente uma coisa que eu penso vou fazer um trabalho ao longo de anos sobre a questão religiosa. Provavelmente pode vir a acontecer, mas não é uma coisa que eu esteja a pensar em fazer para já. Pois, não é premeditado, não é uma coisa... Uhum. Não. Mas o tema da religião é um tema que me interessa e que sempre me interessou. E eu acho que isso também tem um bocado a ver com o facto de eu ser a minha família é religiosa, é um bocado religiosa e portanto eu sempre cresci um bocadinho neste ambiente e de repente é interessante explorares um bocadinho os diferentes tipos de religiosidade, não é? E alargares um bocadinho isso. Não é que eu seja religioso, mas eu acho que existe aqui um interesse precisamente pelo meio em que eu cresci, não é? Pronto. E julgo que tem um bocadinho a ver com isso. E também outra coisa que se pode ver aqui um bocado no trabalho que tens exposto aqui no teu site é que claramente és um amante da cor, não é? Pelo menos não é, pelo menos até agora acho que ainda não encontrei, exceto os retratos. Nos retratos sim, tens retratos a preto e branco, mas o resto tens tudo trabalhos a cor. Sim. Tens alguma razão por isso? É uma questão estética? Achas que a cor para ti faz muito mais sentido nos trabalhos que fazes? Porque às vezes também é um bocado esta... Nós às vezes, não é, com fotógrafos, também muitas vezes temos sempre esta dúvida, não é? Tipo, se este trabalho ficará com
com mais força a preto e branco, se a cor realmente faz sentido, se a cor é essencial, né? E também tentamos, se puderes, dar um bocado aí a tua perspectiva sobre isso, que pode ser interessante para quem nos está a ouvir. Para mim é uma coisa um bocadinho natural, sabes? Eu penso muito em cor e quando estou a fotografar eu também dou muita atenção ao espaço e à geometria do espaço. E a cor ajuda-me a organizar a imagem, por assim dizer. E para além de, pessoalmente, não fazer muito sentido fotografar a preto e branco. Eu acho quase, não sei, eu acho que quase nunca fotografei a preto e branco. Quando, sei lá, acho que as imagens que eu publicava a preto e branco era quando em jornais em que, pronto, tinhas as imagens, tinhas páginas a preto e branco e que não podiam ser a cores, não é? Mas sempre pensei em cor, nunca me passou muito pela cabeça fazer trabalhos a preto e branco. É uma opção estética também, claro. Exatamente, e é por isso que levantei a questão, porque às vezes aquelas pessoas têm sempre aquela ideia, não, isto tem que ser a preto e branco é que transmite isto. É uma decisão muitas vezes pessoal e da maneira como nós também fotografamos e queremos comunicar, não é? Para muita gente é Sim. essencial a cor, para outros não é e preferem ter grandes contrastes, portanto, e é daí a minha pergunta também para quem nos está a ouvir perceber que é uma questão estética, né? Depende muito, obviamente, do fotógrafo. Às vezes pode ser por imposições editoriais, não é? Como tu disseste há Claro. bocadinho, não é? Se o jornal for só impresso a preto e branco, óbvio que as fotos vão a preto e branco. Claro. Mas é interessante perceber isso porque há muitas pessoas que podem estranhar, não é? E veem aqui o teu trabalho e tipo, isto é praticamente tudo a cores, não é? Só os retratos é que tens aqui alguns Sim. preto e branco e mais uma vez retratos espetaculares mesmo. E é daí a minha pergunta, que certamente poderá ser uma pergunta que quem nos estivesse a ouvir o teu trabalho também se questionasse. Eu acho que vai acabar por ser tudo mais de acordo com aquilo que resulta melhor para o projeto em questão, não? Sim, mas sabes que eu quando parto para o terreno eu vou a pensar, não sei, se calhar é uma coincidência, mas até agora tem sido sempre assim. Vou a pensar é fotografar a cor e em ter a cor do espaço e do lugar, porque eu acho que o preto e branco, há quem diga que o preto e branco reduz a imagem ao essencial, não é? Muita gente tem esta postura. Eu não sei se concordo assim tanto com isso. Eu acho que às vezes é um bocado limitador. Principalmente quando falamos em espaço, fotografar espaço, as pessoas no espaço, etc. Eu acho que acaba por ser um bocadinho limitador, preto e branco. E por isso eu fotografo essencialmente a cores. Pronto. E principalmente, sei lá, na Ásia, por exemplo, eu acho que é muito importante fotografar a cor, porque mesmo a cor da luz é outra, do ambiente, as tonalidades, e isso para mim é algo que me diz muito e que eu quero passar nas imagens também. Claro, era matar as imagens, não era? Sim. Acho que era um bocadinho por aí. Diz-me uma coisa, agora mais sobre ti. Que tipo de dificuldades é que tu ainda hoje sentes ao fim destes anos todos no teu trabalho, né? Quando sais para fotografar, tu ainda sentes dificuldade com alguma coisa e como é que estás a tentar ultrapassá-las? Ou seja, se há algum aspecto em ti que tu ainda estejas a tentar melhorar? Eu acho que há sempre alguma coisa que tu tentas melhorar, não é? Eu acho que te acontece sempre aquelas coisas de chegares a casa e achares que estás a editar o trabalho e bolas, devia ter feito, era aquela imagem em vez de ter feito esta aqui, deste ângulo, se calhar podia ter escolhido o outro ângulo ou então às vezes, sei lá, isto mais no caso dos retratos, é um bocadinho tentares ter uma ligação com as pessoas, não é? Que estás a fotografar. Isto trata, obviamente, também depois se aplica em reportagem, não é? É este exercício constante que tu tens que fazer para perceber como é que te podes aproximar à pessoa e como te deves relacionar com ela e respeitando o espaço dela, não forçando as coisas. Eu acho que isto são assim questões
constantes quando estou a fazer um trabalho. Não é? Então tu sentes que é mais em termos de relação interpessoal com as pessoas com quem retratas, e também na forma como tu olhas para a fotografia, porque, de uma maneira ou de outra estamos todos em constante evolução, não é? Somos influenciados por imensas coisas. Sim, exatamente. Tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Eu fiz essa pergunta porque é normal, especialmente para quem está a começar a fotografar, achar que essas dificuldades são sempre técnicas. E eu gosto que as pessoas percebam que a parte técnica, no meio disto tudo, é sempre o mais fácil. A maior luta acaba por ser sempre contigo, não é? Isso ultrapassa-se mais cedo ou mais tarde do lado técnico da fotografia. A grande luta é com nós próprios, não é? Como é que vou fotografar isto? Como é que eu vou pôr a minha linguagem nesta imagem, não é? E esse é que é o grande processo que nós temos sempre pela frente. Sim, eu acho que isso é constante, não é? Então, as pessoas com quem eu vou falando, eu acho que é sempre a grande questão, não é? Ou uma das grandes questões é precisamente essa. Saberes como é que queres fazer as coisas, como te queres relacionar com as pessoas, de que modo é que o queres fazer, qual a abordagem que tens que ter. Como é que tu funcionas em termos de feedback? Costumas-te pedir a algumas pessoas à tua volta feedback sobre os trabalhos que estás a desenvolver? Como é que reages ainda a esse tipo de situação? Esse tipo de quê? Desculpa? De situações é que tens que te sujeitar às vezes assim a um feedback que pode não ser o melhor às vezes. Pá, um gajo ouve, não é? Um gajo ouve e pensa sobre ele, pronto, e não vais ficar a amargurar-te e a martelar-te porque o feedback não correspondeu àquilo que tu achavas que devia ter sido, etc, não é? E eu acho que isso é importante, não é? Porque, quer dizer, quando tu pões o teu trabalho lá fora, vais ter sempre quem gosta, quem não gosta, vais ter sempre opiniões válidas, não é? Mesmo que não seja a opinião que tu estavas à espera, tu depois vais pensar sobre aquilo e pá, bolas, sim, faz sentido. Tinha razão no que estava a dizer, se calhar devia ir mais por aqui, assim, pronto, e essas coisas são muito importantes, não é? Agora, eu acho que uma pessoa não se pode martirizar depois, quando esse feedback não é... Não vai ter contra as expectativas. Ou seja, não te deixas condicionar pelo feedback que recebes, não é? Opa, não te deixas... Pensas sobre ele, não é? Isso acho que é importante. Não é? Se a gente pede feedback, obviamente também queremos, não é, saber, e até para melhorar, mas sinto pelo que tu dizes que não é uma coisa que possa ter um peso muito grande nas decisões que tomaste para apresentares aquele trabalho. Não eu acho que não pode... passar, vou ter estas fotos e vou colocar outras. Acho que não pode ter, não é? Acho que não pode ter. Okay. É óbvio, até o que estavas a dizer, é óbvio que tens sempre inputs que devem ser tidos em conta e que isso depois até pode influenciar no modo como te constróis a história, ou uma coisa assim, não é? Pode haver ali uma imagem que se calhar faz mais sentido outra, ou ordem, o que quer que seja, pronto. Exemplos, não é? E eu acho que isso tem que ser tido em conta. Agora, não podes deixar que te bloqueie, não é? Que esses feedbacks te bloqueiem, porque se tu estás a pedir um feedback é porque queres saber a opinião da outra pessoa, portanto, e já para não falarmos que o processo de edição é sempre muito doloroso, não é? Para os fotógrafos. Sim. É uma coisa que acho que é comum. É muito custoso e de repente já nem estás a ver bem o que é que tens ali, não é? E por isso é que às vezes os trabalhos também ficam arrumados durante algum tempo. E às vezes o feedback exterior pode-nos ajudar ali a desbloquear. Exatamente. Eu não concordo com isso. O feedback exterior só piora tudo. Achas? Acho. Eu falo neste aspecto. Eu tenho um projeto muito,
longo de mais de 10 anos e já pedi opiniões em relação à maquete do livro, pelo menos a umas 5 pessoas diferentes, e todos me deram opiniões diferentes e ideias diferentes, e só me vieram piorar a questão da decisão final, porque estás a imaginar 10 anos de imagens que já foi um sofrimento parir aquele conjunto de imagens. Claro, E claro. depois tenho pessoas a dizer, pá, isto se calhar precisava de acabar de outra maneira. Pá, se calhar eu não começava com esta foto. Ou, pá, ainda não está muito bem aqui a tua linguagem, se calhar havias de fotografar mais tempo. Pá, eu quero enterrar este trabalho, pá, eu já não... Sempre, Percebes? Tu já agarras os cabelos, puxar os cabelos, Literal. querem me pôr louco. Não, mas eu acho que pode dificultar, é isso. Sim, mas aí tu tens sempre opiniões que também vão de encontro àquilo que tu achas sobre o teu trabalho, não é? Imagino eu. Sabes que eu acabei por pedir opiniões, por exemplo, em relação ao projeto, a pessoas de áreas ligeiramente distintas. Pessoas que estavam ligadas à área documental, pessoas ligadas mais ao fotojornalismo, pessoas que estavam ligadas a trabalho mais artístico, mais comercial. Eu tentei ouvir um bocadinho do que é que mas claro que todos iam ter uma opinião diferente. Sim, mas é que o pior é que eu não encontrei ponto comum a nenhum deles. Quer dizer, Então tens aí um trabalho muito confortável a quem está a ver. Mas é interessante ver a percepção que cada pessoa tem de um projeto. Sem dúvida. E é muito interessante, porque as pessoas interpretam as histórias de forma diferente e não encontrei nenhuma que fosse encontrar com a narrativa que eu estava a criar. Quer dizer, o processo ainda não está finalizado, precisa ali de uma coisa. Mas é muito isso, pode dificultar esse processo. E a questão é, quando nós apresentamos os projetos a pessoas que já nos são próximas, o risco acaba por ser, ou eles vão nos querer agradar, sim, ou vão ser completamente honestos e vão nos cascar em cima. Não é? E a pergunta era um bocadinho nesse sentido, é se tu tens algum conjunto de pessoas em quem confies plenamente no feedback que te dão e mantens-te só por essas pessoas, ou às vezes tendes a ir procurar fora? Pá, sempre pessoas a quem eu vou primeiro, não é? A quem eu peço primeiro opinião. Bem, depois obviamente há sempre os portfólios reviews, etc, não é? Onde mostras o teu trabalho, pronto. Mas assim, numa fase quase final do trabalho em que tu precisas mesmo ter a opinião de alguém, há ali algumas pessoas fixas a quem eu recorro, porque são pessoas de quem eu gosto do trabalho que têm, em quem eu confio a opinião, que eu sei que sabem do que estão a falar, não é? Pronto, e conhecem o meu trabalho e pronto, portanto são as escolhas naturais, por assim dizer. Okay. 2 ou 3 pessoas. O que é que ainda te motiva hoje em fotografar? Eu acho que é sempre, primeiro, a questão da curiosidade, não é? Depois há aqui o lado muito social que a fotografia ainda continua a ter, não é? De haver assuntos que têm que ser trabalhados e comunidades que merecem ter mais exposição que ela tem. E eu acho que basicamente é isto. Ainda sentes aquela chama de quem pegou na primeira câmara pela primeira vez e fez as primeiras imagens e viu o resultado? Sim, sinto. Sou eu um bocadinho menos naif do que era. Mas sinto. Eu acho que acabamos de nos tornar todos menos. mas sinto, claro, isso é muito importante, não é? Acho que é muito difícil fazer este trabalho se não sentires que há ali alguma coisa que te puxa. Acho que então mais vale fazer escolher outra profissão, ou mudar de área.
E sentiste algum modo também influenciado, por exemplo, por algumas referências que tu tenhas? Queres partilhar algumas referências ou influências de fotógrafos que, por exemplo, que recomendes quem nos esteja a ouvir descobrirem? Eu gosto muito do trabalho do Alex Sock, do Jonas Bendixen. Acho que o gajo tem trabalhos absolutamente incríveis do ponto de vista das temáticas. Acho que é. Aliás, o gajo fez agora este último trabalho que levantou muitas questões, não é? Que ele teve exposto em Perpignan, do Book of Wells. Assim, depois há os clássicos, não é? Há o Cudel, que é muito, que também gosto muito. Sei lá. Isto é para nomes. Essas perguntas, um gajo fica sempre um bocado pendurado. Não, mas já deste aqui duas excelentes referências, pelo menos. Porque é importante que são, né? As influências também, de certo modo, também nos encaminham por vezes para algumas temáticas, que há um bocado estávamos aí também a falar. E já tens aí alguns projetos futuros em mente? Já estás a trabalhar em alguma coisa que eventualmente já possas... Comecei a trabalhar num projeto agora em junho deste ano, com uma comunidade de imigrantes em Vila do Conde. E ainda está assim numa fase muito inicial. Muito embrionária. Muito embrionária, sim. Pronto, e que eu espero continuar a desenvolver durante o próximo ano, pelo menos, para ter um corpo mais consistente. E pronto, mas também de resto, pronto, tem sido basicamente isto, assim, projeto mesmo é este em que eu estou a trabalhar agora, que é com uma comunidade de indonésios. Tem uma grande presença na frota pesqueira de Vila do Conde e insere-se nestas políticas migratórias da União Europeia também, não é? Eu acho interessante enquadrar um bocadinho e pôr esses trabalhadores em perspectiva, inseri-los dentro destes vários capítulos que existem na União Europeia sobre as migrações, e que estão muito na ordem do dia e têm que ser muito debatidos e cada vez mais, não é? Para evitar que movimentos mais extremistas ganhem força. Ganhem força, sim. Pronto, e é isso. E é esse o teu projeto. Pronto, então... Também não vou abrir muito mais, porque claro, ainda estou a desenvolver e é uma coisa... Obviamente, é as pessoas ficarem atentas ao teu trabalho. Sim. Não é? Portanto, mais uma vez, relembramos aqui o teu site, eduardoifanmartins.com, ou então também quem quiser seguir o trabalho do Eduardo nas redes sociais também pode procurar, não é? no Instagram, que é normalmente agora a ferramenta que quase toda a gente começa a usar, que é Eduardo Martins Photography, correto? Sim. Está um bocado ao abandono aqui. Mas agora com o teu novo projeto estás a fazer, certamente já vais ter um material muito bom para partilhares nas tuas redes. Sim, sabes que as redes não são uma coisa muito... Havia alguém que dizia o mesmo outro dia no vosso podcast, já não me lembro quem é. Mas não são uma coisa em que sejam muito naturais para mim, ou em que eu invista muito. O que é um bocadinho um erro, de certo modo, não é? Eu pergunto se ainda é um erro. Ainda falava ontem com o João Paulo em relação a isto, que é, nós temos visto, eu pelo menos tenho-me apercebido, tem havido um shift dos fotógrafos e da comunidade fotográfica para o Twitter. E há cerca de 15 dias a comunidade começou a fazer um shift para o Discord. Para pequenos pá, eu acho que estamos a voltar àquela fase primária onde nós passávamos tempo em fóruns, em que a comunidade debatia, a comunidade discutia, trocava ideias, e acho que o Discord é capaz de ser o caminho para a comunidade fotográfica, porque é mais interessante, não é? É. Começa no mim, porque
O Instagram é uma coisa muito estática. O Instagram está a converter-se todo para vídeo. Isso já nos apercebemos. Aliás, se comparares as visualizações de um post com de um story, é aí 3 vezes mais em termos de visualização, é muito maior. Por isso o shift deles é para o Instagram TV, para aquelas reels e tudo mais alguma coisa. Por isso a fotografia vai acabar por morrer em termos de Instagram. E eu tenho notado esse shift para outras aplicações, outras plataformas, e tem sido tema de debate entre mim e João Paulo, porque é muito interessante o que está a acontecer. E se calhar vai ser um tema brevemente falado num episódio aqui da prova de contacto. Era interessante, sem dúvida. Era interessante. Fica já feito aqui o teaser. Okay. Já tem próximo tema. É isto, porque é um daqueles temas que nós vamos falando, que acho que é importante, né? Também percebemos como é que a comunidade fotográfica comunica e pode interagir melhor, partilhar conhecimento, e acho que é para ser um tema muito interessante para falarmos brevemente aqui no próximo episódio. Há muito gatekeeping aqui na fotografia, e isso tem que acabar. Ok, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pelo teu Obrigado, eu. Esperemos que tenhas gostado aqui desta pequena conversa que tivemos. Já sabemos que já acompanhas um bocado o nosso podcast, também agradecemos. É bom saber que já conheces o nosso trabalho. Mais uma vez agradecemos também quem está desse lado a ouvir-nos. Esperemos que tenham gostado. Ruben, acho que já criaste aqui um teasing bastante interessante. Bom, para um próximo episódio. Por isso, quem nos estiver a ouvir já sabe o que é que pode esperar muito em breve. Para quem também quer entrar em contato connosco, não se esqueçam de nos procurar nas redes sociais, Prova de Contacto Podcast, o nosso e-mail provadecontacto.podcast@gmail.com, até mesmo também no YouTube, também estamos presentes no YouTube, e espero que continuem a apoiar o nosso projeto. Como sempre, sugestões são muito bem-vindas, divulgação de exposições, fotolivros que estejam a editar ou que tenham visto e que recomendem, partilhem connosco. E é com todo o gosto nós também partilhamos com o resto da nossa comunidade. É isso. Não é? Acho que por hoje estamos então fechados. Mais uma vez, obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado. Olha, tempo também. Bom trabalho aí para o teu projeto, que esperemos também ver em breve. Sim. E quem sabe possa ser tema de conversa num episódio futuro. Olha. Não é? Ok. Não é? Sem dúvida, claro que sim. E malta, para quem tem a ouvir esse lado, esteja tudo bem com vocês. Até um próximo episódio. Grande abraço. Um abraço. Um abraço.